Tom Platz é um daqueles caras respeitados em ambos mundos, tanto no bodybuilding quanto no mundo do esporte de força. E em 1992, ele teve uma competição amigável com o ex-powerlifter, o Dr. Fred Hatfield, numa competição que foi chamada de Squat Off, onde os dois tiveram, digamos assim, duas provas, uma para peso máximo em uma repetição e uma outra para o maior número de repetições com 238 kg. Na disputa de peso máximo, o Tom Platz conseguiu agachar com 349 kg, enquanto o Dr. Fred Hatfield conseguiu agachar com 390. O Dr. Fred já até em competição conseguiu agachar com 460 kg quando competia. A última competição registrada dele havia sido em 1988. Então ele estava afastado das competições. Talvez se ele tivesse em um ritmo de competição, talvez esses números, talvez não, com certeza esses números teriam sido maiores. Mas a outra disputa para repetições com 238 quilos, o Dr. Fred fez 11 repetições, enquanto o Tom Platz fez absurdas 23 repetições. Isso mostra, como o tipo de treinamento influencia diretamente no quão bom que tu vai ser em uma capacidade física. Bodybuilders tradicionalmente costumam treinar, utilizando várias repetições, enquanto powerlifters repetições mais baixas. Então, para cada tipo de treino, o corpo acaba se adaptando, se especializando naquele perfil fisiológico. Um, maior demanda metabólica, tolerando esse esforço, e o outro, altíssima produção de força com a melhor eficiência mecânica. Mas essa marca icônica de 23 repetições do Tom Platz com 238 kg foi batido em 2023 pelo atleta de strongman canadense Mitchell Hooper, que em treino fez 24 repetições com esse peso. Mas nesse ano de 2025, um evento oficial de uma federação de powerlifting foi criado, com o nome de Tom Platz Record Attempt, onde o powerlifter Fred Isherwood iria tentar 25 repetições com esse peso. Por mais que a performance do Tom já tenha sido superada pelo Mitchell Hooper, a origem desse feito foi iniciada a partir dele, então até funciona como uma forma de homenagem. E vocês vão conferir comigo se o Fred conseguiu esse feito. Mas não é só isso, porque ainda nesse vídeo eu vou te revelar a metodologia de powerlifting do Dr. Fred Hatfield gratuitamente. Então fica até o final do vídeo. Mas as notícias boas não param, porque eu tô aqui também para te dar uma oportunidade única de adquirir suplementos de altíssima qualidade com desconto especial, como por exemplo a creatina da Trivictus. Creatina, vocês sabem, que é o suplemento mais estudado do mundo. A literatura mostra inúmeros benefícios, o aumento da performance é só uma delas. Então, adquira um produto de altíssima qualidade no site da Trivictus usando o cupom CAFÉ10, tem 10% de desconto no momento da sua compra. E não é só a creatina que tem lá na Trivictus. Qualquer produto no site, usando o cupom CAFÉ10, tu vai ter desconto. Então, aproveite, tá na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vamos lá então, pessoal, ver se o Fred Isherwood vai conseguir as 25 repetições com 238 quilos. A diferença, daquela época, de 1992, é que aí, nós estamos vendo, as anilhas, e obviamente a barra, colares, calibrados em quilos, enquanto naquela época, da disputa do Platz com o Dr. Fred Hatfield, as anilhas eram calibradas em pounds, libras, mas vamos lá. Estamos sem som, com retorno, mas eu acho que eu vou colocar aí uma musiquinha aí de fundo. Mas vamos lá, pessoal. Vamos ver se ele vai conseguir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13... respirando. É um trabalho cardiorrespiratório brutal, 14, 15, 16, 17, 18. Quase lá, hein? Quase lá. Falta pouco, falta pouco. 19, 20. Falta 5 só, falta 5 só. 21. 22, a fadiga tá batendo. 23, já igualou o Platz, mais 2. 24, igualou o Hooper, mais uma, mais uma. E... Rapaz, brutal. Conseguiu o Fred Hatfield. E ainda, Fred Isherwood. É porque mais um Fred aí, ainda deu o dedo do meio aí. Possivelmente devem ter silenciado por causa da música, que deu copyright.
mas brutal, né, cara? Deu um senhor pump aí, né, nas pernas dele, quadríceps, isquiotibiais, glúteo, adutor. Cara, que momento, né, cara? Que momento. Mas então, pessoal, como nós vimos, o Fred Isherwood conseguiu sim superar essa marca, né, de 24 repetições, né, que era do Mitchell Hooper, mas, né, o recorde, Tom Platz, record attempt, e conseguiu 25 repetições. Brutal, 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 né, pessoal? Mas, como prometido, né, eu estou aqui para trazer a metodologia do Dr. Fred Hatfield, treino de powerlifting, 3 treinos semanais, vocês vão ver, vai ser bem legal. Vamos começar agora mesmo, utilizando aqui o todo poderoso slide. Vamos começar então aqui, pessoal, com a semana 1, mas eu quero que vocês já observem alguns padrões, como por exemplo, sistema pesado leve, e vai ter alguns detalhes sobre as tens, acessórios e tudo mais, que eu vou falando, né, no decorrer dessa explicação, e no finalzinho também tem algumas informações especiais. Mas vamos acompanhando, né? São 3 treinos semanais, como vocês estão vendo aí. Semana 1, começando com o supino, com 85% da força máxima, ou seja, tem que saber o seu 1RM, testa, e aí tu vai utilizar 85% desse peso e vai colocar, vamos supor que seja 100 kg, então você vai usar no primeiro dia, semana 1 de supino, 85 kg. Vai fazer 3 séries de 5 repetições, vai fazer série de aquecimento progressivo, e aí fazer 3 séries de 5 repetições com um peso que corresponda a 85% da força máxima, as 3 séries com o mesmo peso. Entendeu? É sempre bom explicar, porque tem gente nova chegando nos treinos, né, no esporte de força, então não entendi muito bem assim, os conceitos, então vamos pegando a mão, né, e vamos ajudando o pessoal. O segundo exercício do dia, desse dia 1 da primeira semana, vai ser o agachamento, vai ser um agachamento leve, 80%, 2 séries, 5 repetições, vocês vão ver que esses segundos exercícios vão sempre se manter, né? Aqui o agachamento, em todo dia pesado de supino, vai ter o agachamento leve, com essa mesma porcentagem, com essa mesma configuração de volume, né? 2 séries, 5 repetições. E depois aqui vai ser o overload, 120%, uma série de 3 repetições. Aqui é uma coisa que o overload, aí seria tu utilizar alguma ferramenta em que tu consiga usar mais do que 100% da força máxima no quesito de aceleração compensatória. Então, algum assistente. Normalmente o Fred Hatfield usava bandas elásticas, correntes, para uma série só, 3 repetições. Por exemplo, usar aqui o supino com corrente e que no final do movimento, né, ficaria ali 120%, né, de um RM normal. É um padrão também que vai ter em todos os programas aqui, eu não vou repetir, mas só para vocês terem uma noção que aqui, quando você for fazer o supino, vai ter esse overload aí de supino, 120%. Isso aqui, para a imensa maioria das pessoas que treinam Raw, porque quando o Fred Hatfield competia, era a época que o powerlifting ainda estava ali, naquela transição de o powerlifting era só equipado para o Raw clássico, o Raw com faixas, estava nessa transição de ter as divisões, porque tradicionalmente, antigamente, o powerlifting era só equipado, então os conceitos são um pouquinho diferentes, mas eu recomendo tu olhar mais o primeiro e segundo exercício, tá? Overload é só essa explicação aí de utilizar mesmo alguma banda elástica, às vezes até também se poderia usar um movimento parcial, como board press, pin squat no outro dia, né, que vocês vão ver no dia 3, são algumas estratégias que permitem utilizar, né, mais do que 100% da força máxima, mas não se preocupa com isso, tá? Vamos lá para o dia 2. Deadlift, também 85%, 3 séries, 5 repetições. E vocês vão ver um padrão bem interessante nas 4 primeiras semanas. Vamos lá. Treino 3, aí vai ser o dia pesado de agachamento. 3 séries, 5 repetições, 85% da força máxima do agachamento. Aí, no segundo exercício, vai ser o supino leve. 80%, 2 séries, 5 repetições, vai se manter esse padrão também durante todo o treino. Esses dias leves vocês vão ver. E vai ter aqui o overload, né, do agachamento, 120%, uma série de 3. Então, fechou aqui a semana 1. Semana 2, nós teremos uma redução do deadlift, na intensidade, de 85% para 80%, mas nós teremos, né, um aumento do volume, nós vamos aumentar uma série para 4 séries de 5 repetições. Viram, né, que nós começamos aqui, né, com supino, deadlift, agachamento, né, os dias, né. Aqui vai ser deadlift, e aí dia 2, supino.
Supino aumentando também o volume, passando de 3 para 4 séries, mas mantendo a intensidade de 85%. As 4 primeiras semanas, vocês vão observar que vai ser a progressão de cargas vai ser com não aumento da intensidade, mas o aumento do volume, em especial pelo número de séries. Agachamento, como eu disse, mantendo 80%, 2 séries de 5 repetições, o agachamento leve e o overload, que eu não vou nem explicar mais, porque eu já falei. Aí o dia 3, voltando a fazer deadlift. Deadlift, agora, voltando para 85%, fazendo 4 séries de 5 repetições. Tá começando a ver o sistema pesado leve sendo montado? Então, vamos agora para a semana 3. Semana 3, né, nós vamos começar com um agachamento, porque nós começamos a semana 1 com supino, né, depois deadlift, depois agachamento. Na semana 2 começamos com deadlift, terminando com deadlift, tivemos supino no meio, agora semana 3 vamos ter aqui o agachamento começando. Então vai ter sempre essa alternância, né? Aumentando o volume no agachamento também, mantendo a intensidade, 85%, aumentando de 3 para 4 séries de 5 repetições. Então, 5 repetições aí a mais aí de trabalho. Supino, mantendo 2 séries de 5 repetições, supino leve, como eu disse, mantendo todo o programa, overload ali. E aqui, o deadlift, nós também vamos aumentar, mas reduzindo a intensidade, também, né, tendo esse sistema, né, de pesado leve, né, e subindo para 5 séries, 5 repetições. E o dia 3 aqui, aumentamos, né, mais uma vez o volume em 5 repetições e aumentamos mais uma série, usando a mesma intensidade, 85%, fazendo 5 séries, 5 repetições. Agachamento, mantendo 80%, 2 séries, 5 repetições, agachamento leve e o overload. Então, vamos acompanhando, né? Começamos aqui o supino, primeiro dia, 85%. Vou pegar só como exemplo. Depois, aumentamos, né? Tivemos o incremento do estresse, a progressão de cargas, aumentando uma série, mesma intensidade. Na semana 3, aumentamos mais uma série, 5 séries, 5 repetições, com a mesma intensidade. Tendo ali, né, as sessões leves de supino, mesmo padrão, 80%, 2 séries, 5 repetições no dia pesado de agachamento. Estão entendendo, né? Estou revisando para vocês entenderem como o programa funciona. Mas vamos continuar. Semana 4, nós vamos manter aqui, né, 5 séries, 5 repetições no deadlift, no dia 1, só que vamos aumentar então para 85%, porque, né, no dia 2 aqui, né, nós tivemos, né, o dia leve, 80%, nós vamos ter aqui o dia pesado de deadlift, 85%, mas deixando o volume 5 séries, 5 repetições. Dia 2 de agachamento, aumentamos também o volume do agachamento, 5 séries, 5 repetições, perdão, 85% da força máxima. Supino e overload, vocês já sabem, o leve e o overload ali, né? Deadlift, baixa de novo no terceiro dia a intensidade, sim, 5% vai para 80%, mantém as 5 séries, 5 repetições. Aí aqui no dia 5, nós vamos subir para 6 séries, 5 repetições no supino, vai ser o último incremento de volume no supino, 85%, mantendo, né? Agachamento, também, né, aquela coisa, o agachamento leve, o overload. Deadlift, segundo dia, 85%, 6 séries, 5 repetições. E o agachamento também aumentando, o último aumento, 6 séries, 5 repetições, aí com 85%. Então, na realidade, aqui que seria a última semana desse primeiro bloco, né? Falei que era a semana 4, mas na realidade é a semana 5. Vocês viram aqui, né? A gente começou aqui com 3 séries, 5 repetições, 85%, e fomos aumentando até chegar em 6 séries, 5 repetições com esses mesmos 85%. Nós não mexemos na intensidade, nós aumentamos o estresse, nós progredimos a carga com o incremento do volume até aqui. Depois, na semana 6, nós teremos os primeiros incrementos da intensidade e redução do volume. No dia 1, nós teremos o deadlift, 80%, 5 séries, 5 repetições. Aqui vai ser um padrão de dia leve para o deadlift. No dia 2, nós vamos ter o primeiro incremento da intensidade do supino, 90% da força máxima, aumentando então 5% e reduzindo o volume para 2 séries de 5 repetições. Agachamento e overload seguem da mesma forma. Nós aumentamos a intensidade, né? Reduzimos o volume para permitir que a intensidade ela seja incrementada. E aqui, no dia 3, nós teremos o deadlift, né? 90%, 2 séries, 3 repetições. Então, aumentamos também aqui para 90% no deadlift. Semana 7,
Nós aumentaremos no primeiro dia o agachamento para 90%, reduziremos o volume para 2 séries de 3 repetições, supino overloads ali igual anteriormente. E aqui no segundo dia nós teremos o deadlift leve, 80%, 5 séries, 5 repetições. E aqui no dia 3 tá errado aqui o volume, é 3 séries de 3 repetições com 90%. Então nós vamos aumentar de novo o volume em uma série, mantendo os 90%, né, que nós aumentamos aqui na semana 6, no dia 2. Aqui tá errado, viu, no slide, é 3 séries de 3 repetições. Agachamento e overload seguem iguais. E aí aqui, semana 8, deadlift, no dia 1, aumentamos também o volume, 3 séries de 3 repetições com 90%. Agachamento também no dia 2, mais um incremento aí do volume, 3 séries de 3 repetições, 90%. Dia 3, voltamos a fazer deadlift, dia leve de deadlift, 80%, 5 séries de 5 repetições. E aí aqui na semana 9 e depois na semana 10, que são as duas últimas semanas do programa, nós vamos ter uma redução do número de dias de treino, de 3 para 2 dias semanais. Os treinos, né, da semana 1 até a semana 8, são 3 treinos semanais, né? É aquela coisa, você treina um dia, descansa um, treina um dia, descansa um, treina um dia, descansa 2. Ou seja, treinar tipo segunda, quarta, sexta, terça, quinta, sábado. A rotina que servir melhor para ti. Aqui, o Dr. Fred Hatfield, como são 2 treinos semanais, cada treino deve ser feito a cada 5 dias. Então, o dia 1, nós vamos subir a intensidade para 95%, supino, 2 séries de 3 repetições. Agachamento leve, 80%, 2 séries de 5 repetições. E aí, deadlift, aqui, nós vamos ter um SBD então, né? 95%, 2 séries de 3 repetições. Então, vai pesar no supino. O agachamento, né, dá uma aliviada, vai ser bem de boa, porque depois você vai ter um deadlift pesado fazendo, né, 95%, 2 séries de 3 repetições. Isso aqui é um programa de powerlifting, então é para já montar o SBD que tu vai usar na competição. E aí o dia 2 vai ser o dia de 95% no agachamento, né, 2 séries de 3 repetições. E aí são os dias leves de supino e deadlift, né, supino 2 séries de 5 e deadlift 5 séries de 5 com 80%. Semana 10, aí nós vamos trabalhar com 100% da força máxima lá, né, do seu teste, por isso que é bom saber exatamente qual é o seu RM antes de começar esse programa. Dia 1, 100% da força máxima, 2 séries de 3 repetições, porque a princípio, né, para tu tá mais forte, se o programa funcionar bem, estiver nutricionalmente bem, né, fazendo dever de casa, sono, essas coisas, né, básicas, suplementação, vai no site da Trivictus e usa o cupom CFE10. Aí você vai fazer o agachamento leve, 2 séries de 5, e deadlift pesado aqui, 100%, 2 séries de 3. Aí, segundo dia, vai ser o dia pesado de agachamento, 100%, 2 séries de 3 repetições, e supino, 80%, 2 séries de 5 repetições. Então, dia leve, não tem mais nada aqui. E aí, seguido, né, na semana seguinte, seria aí o dia da sua competição. Então, o deadlift ser mais, digamos assim, o último deadlift pesado ser mais longe, né? Por causa que ele taxa mais o sistema nervoso, né? Então é bom dar uma boa recuperada. E assim, né? Nós terminamos o programa só com alguns pontos importantes aqui para destacar, né? Vocês podem ler aqui comigo. Treino específico de powerlifting, então é focado para melhorar o agachamento, spin, deadlift. São 3 treinos semanais, como vocês viram, né? Estrutura simples, né? Básica. Tem uma progressão linear com flutuações, né, usando o sistema pesado leve para isso. É indicado, né, para pessoas mais avançadas que precisam acumular mais trabalho, mais tonelagem para conseguir romper a homeostase, induzir a adaptação do ganho de força. Os auxiliares, né, segundo o Dr. Fred Hatfield, dependem muito da individualidade, então ele não preconiza assim, um auxiliar, um acessório específico, porque realmente os auxiliares estão ali para te ajudar, né, dependendo do que tu precisa. Se tu precisa de mais capacidade na finalização do supino, então tu precisa de exercícios que vão fortalecer essa parte. É um exemplo. Aí aqui está falando desses auxiliares, acessórios, assistentes. Até a 4ª semana, os auxiliares devem fortalecer os seus pontos fracos. Então, aqui eu usei o ponto fraco. Se o seu ponto fraco é a finalização do supino, então vai utilizar ali supino com pegada fechada, exercício de tríceps, board press é uma boa, até desenvolvimento pode ser utilizado aqui também. Até a 8ª semana, aí aqui são utilizar, né,
os auxiliares, assistentes, acessórios que vão potencializar, né, ou que potencializam os seus pontos fortes, que até aqui, depois da quarta semana, segundo ele, não adianta mais querer fortalecer pontos fracos porque não vai dar mais tempo. E aí, né, na nona e décima semana, né, só exercícios principais. Então, aqui é só isso aqui mesmo o treino. Não tem assistentes, não tem acessórios, nada. É só esses aqui e pronto. Foco mesmo nos big lifts, porque realmente, olha a intensidade, né, 95% e 100% do peso, né, do teste anterior. Vão ser treinos que vão demandar bastante, né, com intervalos ali de 5 dias, né, a cada treino. Então, treina segunda, folga terça, quarta, quinta, sexta e aí sábado. E como vocês devem ter percebido, né, as primeiras 5 semanas são semanas de incremento, né, da tonelagem. E aí depois da semana 6 até a semana final, semana 10, é um incremento de intensidade, né, para te levar, né, ao pico de força máxima. Então, basicamente, né, essa aqui seria a fase de hipertrofia, fase de força básica, off-season, vamos dizer assim. E aqui seria uma fase realmente, né, da semana 6 em diante, a fase de pico. Para facilitar para vocês, eu criei uma nova planilha de treino, adaptando esse método, fazendo alguns ajustes e incluindo alguns assistentes, acessórios que costumam funcionar para a imensa maioria dos casos. Foi bem simplificado mesmo, só vocês irem lá colocar seus valores de 1RM e começarem a treinar, que vai estar tudo calculado para ti. A planilha está disponível na Hotmart, eu estarei deixando o link no primeiro comentário fixado. Agora, se tu quer um treino de força mais básico, mais adequado para pessoas iniciantes, caso tu seja um iniciante no treinamento de força, esse vídeo aqui é a resposta para ti.